Boa noite a todos. Eu sou Eufrosina, assistente social. Hoje, dia 30/7 de 2025, estamos reunidos para o nosso quarto encontro mensal do grupo de estudos do GEAPS. Hoje nós temos a ouvir a colega assistente social, doutora Andréa Luiza Corralim Braga, que irá realizar um diálogo referente ao projeto político do serviço social. A princípio, a colega iria fazer esta fala ao vivo, mas devido às atribuições lá na universidade, lá na PUC, não foi possível. Ela é professora do curso de Serviço Social da PUC, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Escola de Educação e Humanidades. Ela é doutora em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Paraná, fez estágio doutoral na Universidade Pablo de Sevilha, na Espanha, é mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Serviço Social e Direitos pela Universidade de Brasília. A colega é graduada em Serviço Social pela PUC, Universidade Pontifícia do Paraná, é professora integrante do Núcleo de Direitos Humanos da Pontifícia Católica do Paraná, na área estratégica das cidades e participação cidadã. Faz parte do grupo de pesquisa Pós-Ética PUC Paraná, é membro da Câmara Temática de Direitos da Cidade, do Conselho Regional de Serviço Social aqui do Paraná. Também é conselheira, presidente do CRES Paraná, foi, né? Na gestão de 2020 a 2023. Tem várias pesquisas na área de políticas públicas, atua na área de políticas públicas e sociais também, gestão democrática, metodologias participativas e planejamento urbano e regional. Eu fiz li apenas um mini currículo da colega. Marcos, com você, colega Marcos, agora é com você. Olá, boa noite, tudo bem? Então, estamos aí, né, junto com a nossa colega Eufrosina. Eu sou Marcos de Paula, também sou assistente social. Trabalhamos juntos aqui, né, Eufrosina, na área da educação pública, ensino fundamental 2 e médio. E temos percebido aí, temos sentido muito a falta do embasamento em aspectos de subjetividade. E fomos atrás, então, nos articulamos para criarmos esse grupo, que é o GEAPS, o Grupo de Estudos sobre Abordagem Psicossocial na perspectiva do serviço social. Embora a gente tenha o conceito fundamental da necessidade da interdisciplinaridade, mas nós sentimos a necessidade de, num primeiro momento, estudar a abordagem psicossocial na perspectiva do serviço social. E temos, então, entre outros aspectos, sentido a necessidade de abordar ou de entendermos melhor o projeto ético-político do serviço social, ou para os íntimos, o PEP. Então, precisamos conhecer melhor o PEP do serviço social e entender também como que a abordagem psicossocial dialoga com o PEP. Então, por isso, nós convidamos a ilustre professora, a doutora Andréa Braga, para nos falar um pouco sobre o PEP e sobre o possível diálogo da abordagem psicossocial com esse projeto ético-político da nossa profissão. Então, como a Eufrosina esclareceu, ela não tinha disponibilidade na agenda para este horário, e como nós já tínhamos marcado com bastante antecedência com vocês, o que nós conseguimos, então, com ela foi que ela gravasse um vídeo. E ela gravou, na verdade, ela gravou em duas partes. Não, vamos ver se a gente consegue aqui transmitir
O primeiro, temos ainda estamos aprendendo, né, Eufrosina? A Pois Eufrosina é, eu chamo de Fro, né, Fro? Então, nós ainda estamos aprendendo a lidar, né, com essa tecnologia e esses vídeos que a professora Andrea nos enviou, o primeiro nós conseguimos baixar, o segundo não. Então, talvez a gente consiga transmitir apenas o primeiro vídeo, tá? Vamos tentar aqui compartilhar arquivo de vídeo. Vamos ver. Olá, como estão vocês? Tudo bem? Então, é um grande prazer estar aqui com vocês, mesmo que dentro desse contexto virtual, no grupo de estudo que tem debatido sobre a questão da análise psicossocial no serviço social, e dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês pelo convite do Marcos e também da Eufrosina, que nos conhecemos já há bastante tempo no contexto do Núcleo de Práticas Jurídicas, e o Marcos mais recentemente com a possibilidade de uma interlocução que nós tivemos via o Conselho Regional de Serviço Social aqui do Paraná. Bom, foi me dada a incumbência de estar trazendo algumas reflexões, alguns debates vinculados ao projeto ético-político do serviço social, e eu pretendo trazer aqui, né, uma introdução ao debate e também buscar, de alguma maneira, trazer algumas reflexões entrelaçadas a que vocês também vêm acumulando no grupo de estudos de vocês, que é essa ação mais voltada à discussão psicossocial no serviço social, a dimensão da subjetividade também, a Efrosina comentou que vocês têm lido o texto do Vasconcelos, né, e de alguma maneira nós tentarmos entrelaçar esse debate com essa discussão do compromisso ético, político e as possibilidades de intervenção profissional. Então, menciono que é uma grande alegria estar aqui para compartilhar essas reflexões sobre essa temática do projeto ético-político e também trazer aqui, né, como que se expressam, na minha avaliação, essa relação que se tem da ação psicossocial no serviço social, essas articulações das dimensões subjetivas da vida social e a relação intrínseca com o que hoje nós temos como esse projeto hegemônico da categoria profissional, que é o projeto ético e político do serviço social. Eu sei que vocês têm debatido sobre essa dimensão psicossocial e, assim, né, eu não tenho um acúmulo, não sou uma especialista na área, mas também é uma temática que me instiga a reflexão, a análise. Nesses dias eu estava, inclusive, lá no CRES, né, comentando sobre essa necessidade de nos debruçarmos mais sobre esse conceito psicossocial, né. Nós estávamos comentando que ele é um conceito polissêmico, há vários vieses, várias interpretações sobre o que é o psicossocial, então, é um debate que, para mim, acaba sendo muito caro. E trazer também essa dimensão da centralidade da subjetividade na vida social e o quanto essa subjetividade, ao longo da trajetória histórica do serviço social, muitas vezes nos referenciais teórico-críticos, ela acaba tendo, né, assim, limites interpretativos, mas a ideia é que a gente entenda essa subjetividade como uma produção social histórica também, é, impactando diretamente as expressões da questão social e como essa dimensão subjetiva dos sujeitos também se interrelaciona, né? Assim, eu gosto muito da leitura da Agner Zell e do próprio Lukács, que vai estar trazendo de alguma forma essa dimensão da subjetividade numa perspectiva crítica e ressaltar que essa subjetividade ela não acaba não sendo, principalmente no âmbito do debate psicossocial, esse sinônimo da psicologização, mas o reconhecimento das dimensões emocionais, simbólicas, identitárias, presentes na realidade social. Então, aqui a gente perpassa também, né, essa reflexão, essa análise, que eu sei que coaduna com o pensamento do Eduardo Vasconcelos, que destaca essa importância de compreendermos a subjetividade como um campo legítimo de intervenção profissional, vinculado às políticas públicas. Esse debate da subjetividade, a gente entende que hoje ele tem sido debruçado em algumas áreas do conhecimento, principalmente no âmbito da saúde, e com a ênfase na saúde mental, entre outras áreas, né, mas está trazendo isso como destaque, e perpassa também essa dimensão ética das escolhas que perpassam, né, até vinculado às nossas próprias escolhas profissionais, e essa dimensão, né, do que nós trazemos como característica da subjetividade. Então,
eu entendo assim, o quanto é importante a gente buscar entrelaçar esses temas, né, que tem hoje provocado essa discussão em vocês e que também me instiga, me provoca, né, essa necessidade também de trazer alguns elementos aqui para que a gente possa, mesmo não estando presente, apresentar algumas, né, provocações e essa interlocução conjunta mesmo dentro desse contexto virtual. Bom, né, assim, aqui, quando a gente vai apresentar, quando nós vamos apresentar alguns elementos aqui reflexivos, eu vejo o quanto é interessante também trazer o meu lugar de fala, né, enquanto uma pesquisadora, eu também me coloco como uma militante, eu tenho um recorte mais específico no contexto da política urbana, do direito à cidade, na luta pela reforma urbana, mas no âmbito do serviço social, eu também trabalho com a disciplina da ética profissional, os fundamentos histórico-filosóficos da ética, e já parte do pressuposto aqui, né, que eu vou estar trazendo algumas reflexões a partir do referencial teórico que me subsidia para leitura e análise da realidade, que é o referencial teórico crítico dialético. Eu trouxe, né, como referencial principal para a gente debater o projeto ético e político do serviço social, entre os vários materiais que tem sobre a temática, e autores referências, né, desde da própria Emamoto, José Paulo Neto, mas eu gosto muito de um texto que é do livro de Serviço Social, Direitos Sociais, que ele é um texto da Joaquina Barato, do Marcelo Braz, que fala sobre o projeto ético-político do serviço social. E o texto aborda justamente esse projeto profissional no contexto da realidade social brasileira, e né, eu vou trazer algumas reflexões, principalmente pautadas nesse texto, trazendo aqui, nesse locus, essa ótica crítico-dialética, que eu busco estabelecer essa leitura da realidade, eu também, assim, gosto muito de me subsidiar na leitura da Carmelita Asbeck, né, assim, eu sou uma, uma marxista ou marxiana não ortodoxa, né, eu acabo tendo muito esse interesse também de estar pesquisando outras vertentes teóricas adjacentes que eu entendo que são fundamentais para que nós possamos conseguir estar dando conta de estabelecer essa relação de leitura, de análise da realidade. Então, eu perpassei, né, durante muito tempo no meu mestrado, doutorado, a leituras muito vinculadas à ciência política, a teoria que está vinculada às instituições. Também tenho uma experiência de debater sobre biopolítica, necropolítica, e daí eu gosto muito dos referenciais do Mbebe e também da própria Judith Butler, e hoje, né, um debate que me é muito caro também são as discussões que se pautam no debate sobre a questão do que está vinculado a, ao, as discussões teóricas, né, sobre o que acaba sendo esse pensamento decolonial ou anticolonial, e daí trazendo aqui, né, algumas reflexões do Quijano e também do Nego Bispo. Então, só para apresentar, né, que daí eu parto, como eu comentei, desse referencial crítico dialético para estabelecer essas leituras, e aqui, inclusive, o texto do Projeto Ético Político, mas que eu também sou uma entusiasta, né, assim, de estar perpassando outras correntes teóricas que podem também nos subsidiar para buscar estabelecer essa leitura mais ampla, enfim, né, de elementos que são necessários também para estabelecer esse diálogo mais plural, né, entre outras áreas que também possam enfim, né, nos dar à luz a interpretações mais amplas. Então, gostaria de também trazer essa partilha aqui para vocês. Bom, falando, né, especificadamente do que foi me solicitado, que a gente debatesse um pouco sobre essa concepção do que acaba sendo o projeto ético-político do serviço social. O texto da Joaquina Barato, do Marcelo Braz, eles vão apresentar para nós toda uma perspectiva histórica, né, e daí perpassa até, né, sobre o processo da reconceituação do serviço social, e quanto esse projeto ético-político, ele vai se vinculando às práticas sociais que têm justamente esse caráter político e uma escolha hegemônica. Então, né, como a gente traz aqui essa reflexão já logo de início, quando a gente fala do projeto ético-político do serviço social, ele é um projeto hegemônico, ou seja,
um projeto construído coletivamente no âmbito do serviço social, o que também não é um único projeto, né? Quando a gente fala do projeto hegemônico, é o que hoje acaba tendo uma maior, vamos dizer assim, vinculação coletiva com a categoria das práticas que têm esse caráter político, refletindo o processo das contradições de classe, refletindo uma escolha que está atrelado também, né, a esse projeto político vinculado a projetos societários. E quando nós falamos em projetos societários, eu gosto muito de uma autora, que é a Evelina Dagnino, que ela fala de projetos políticos societários que nós temos em disputa, né? Então, quando a gente fala sobre esses projetos políticos societários em disputa, nós falamos, por exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo concreto, né, de projetos políticos que se expressam na nossa sociedade e que se conformam, né, em defesa de interesses que também estão vinculados a interesses de classes. Quando a gente fala, por exemplo, né, da luta da reforma sanitária e da luta da privatização da saúde, a gente está falando de projetos societários, de sujeitos que se vinculam a um projeto ou ao outro a partir de uma concepção do que acaba sendo, né, assim, essa leitura, essa ótica que subsidia para se fazer a defesa de um projeto ou do outro. Então, quando a gente trata, né, desses projetos societários, eles estão vinculados a justamente essa composição de forças sociais que vão, né, se engendrando, se materializando para a vinculação de projetos que, em determinados momentos da história, avançam ou recuam, ou se interrelacionam ali, se movimentam em conjunto, né, no interior da sociedade, e que a gente precisa dar conta de entender o que acabam sendo essas vinculações desses projetos políticos em disputa. E a partir desses projetos políticos em disputa é que nós daí assim também fazemos a reafirmação da vinculação de um projeto social, né, que é um projeto social que se tem uma vinculação vinculada à luta geral da classe trabalhadora, vinculado a valores e princípios que estão hoje arraigados, inclusive, né, nos nossos documentos da profissão, desde do Código de Ética de 1993, das diretrizes curriculares do nosso curso de serviço social, da BEP de 1996, também da lei que regulamenta a nossa profissão, né, de 1993. Então, essa construção coletiva, dessa identidade coletiva da profissão, vai se materializando a partir de um projeto societário, o qual essa profissão se vincula e tem como direção, tem como materialização desse projeto, e que isso reverbera, né, desde o contexto da reconceituação, como um projeto profissional, porque isso eu gosto muito de destacar, né, assim, eu desconheço qualquer outra profissão que tenha um projeto coletivo, hegemônico profissional, que se coloca nessa dimensão ético-política. E quando a gente fala nessa dimensão ético-política, a gente fala justamente de uma direção social qual nós nos vinculamos enquanto hegemonicamente uma profissão, e que tem uma dimensão de leitura da realidade, né, a partir de referenciais teóricos críticos, emancipatórios, e que tem uma ação, uma dimensão de praxis, porque ela se coloca dentro dessa relação ética, né, de defesa de valores, de princípios, de posturas, de pessoal, não sei o que aconteceu, já é tarde da noite e acabou, a primeira gravação interrompeu, eu estou fazendo então o segundo vídeo só para continuar o nosso debate, a nossa discussão. Então, nós estávamos falando sobre a discussão da Joaquina Barata e do Marcelo Braz sobre o projeto ético-político. Então, retomando aqui em síntese, que quando nós falamos sobre o projeto ético-político do serviço social, na atualidade é a base que nos orienta da sua ação profissional das e dos assistentes sociais no Brasil, e que esse projeto ele foi construído historicamente, sobretudo a partir da década de 1980, em resposta às transformações societárias, políticas, econômicas do nosso país, com essa forte influência das lutas pela redemocratização, da justiça social, que vem ali, né, desse período de redemocratização do país, desde a segunda metade ali, da década de 70. Então, em síntese, quando nós falamos sobre projeto ético-político, nós falamos desse compromisso coletivo na nossa profissão, com os direitos humanos, com a construção de uma sociedade justa, democrática, equânime, com defesa de políticas públicas universais, de seguridade, do fortalecimento de políticas públicas estatais e de direito,
da valorização da liberdade, da justiça social, da equidade, da pluralidade, do combate a todas as formas de opressão e discriminação. Enfim, né, a gente fala dessa possibilidade desse projeto também está vinculado da articulação com movimentos sociais e com outros sujeitos coletivos que também tenham essa perspectiva dessa defesa de um projeto de sociedade, daquilo que o nosso projeto ético-político também se vincula. E essa autonomia, ela também vai se dando, né, tem a discussão da autonomia relativa por essas condições que nós temos de profissão assalariada na dimensão sociotécnica do mundo do trabalho, mas quando nós falamos dessa autonomia profissional como uma prática crítica, reflexiva, ética, hoje também há todo um respaldo nas nossas normatizações da profissão, desde a lei que regulamenta a profissão, 8662 de 93, o nosso Código de Ética de 1993, as diretrizes curriculares da BEPS de 96, enfim, o projeto ético-político, ele traz, né, assim, essa concepção coletiva da profissão, principalmente calcada no rompimento de práticas assistencialistas, conservadoras, afirmando o serviço social como uma profissão comprometida com os interesses das e dos trabalhadores em uma perspectiva de transformação social. Enfim, né, falando aqui desses elementos constitutivos do nosso projeto ético-político que se interrelacionam diretamente também com os princípios e valores que estão atrelados ao nosso código de ética, da liberdade, da igualdade, da democracia, da recusa do autoritarismo, baseado numa matriz teórico-metodológica crítica, que faz uma leitura de uma análise de uma sociedade que, de fato, gera desigualdades, e o quanto é necessário a gente estabelecer por que essas desigualdades se expressam, né, dentro desse contexto da organização do sistema capitalista, e lutas e posicionamentos políticos, e essas lutas e alianças de posicionamentos políticos vai se dando, né, com setores progressistas, setores que façam essa mesma defesa de projeto. E quando nós falamos desses componentes materiais do nosso projeto ético-político, nós falamos da produção de conhecimento, de instâncias político-organizativas da categoria, desde o conjunto CETES-CRES, da BEPS, do movimento estudantil pela ENESO, da dimensão jurídica política, como nós comentamos, o Código de Ética, a lei que regulamenta a profissão, as legislações sociais, essa relação, inclusive, né, dos princípios do nosso Código de Ética com os direitos fundamentais da Constituição Federal de 1988. Então, todo esse arcabouço, né, do que é esse projeto ético-político, ele se vincula tanto ao projeto de sociedade, como também uma materialização desse projeto a partir das nossas ações e intervenções profissionais, calcado também com essa dimensão jurídico-normativa, que é as normatizações de serviço social da contemporaneidade. Quando nós falamos também dos desafios postos desse projeto ético-político, nós falamos num contexto, né, que vem cada vez se intensificando mais, né, políticas neoliberais dos anos 90, um processo cada vez mais forte, né, no pensamento neoconservador, neofascista que vem nas últimas décadas e que, né, nós temos cada vez mais enfrentado essa condição na profissão de vários elementos do que envolvem não somente nessa necessidade de fazer essa leitura de análise da realidade social, mas ver como essa realidade também impacta nas nossas condições concretas de trabalho, na precarização do mundo do trabalho, da flexibilização do mundo do trabalho, mas mesmo apesar das adversidades, trazer aqui, né, o quanto é importante a gente refletir sobre o significado desse projeto, e esse projeto também como uma ferramenta para enfrentar as dificuldades que vão ocorrendo frente às demandas sociais, profissionais, né, enquanto uma direção social coletiva que a nossa profissão se vincula e se posiciona, né, em defesa da manutenção do projeto que defende uma atuação profissional qualificada, além da sua relação direta, né, com movimentos sociais, com projetos societários coletivos e com defesas, né, de interesses que, dentro da nossa forma de sociabilidade, eu vejo que são muito caros, né, a defesa da democracia, a defesa do não autoritarismo, a defesa do respeito à diversidade, e então, assim, né, como síntese, a gente traz todos esses pontos para a gente refletir sobre o que é o significado desse projeto ético-político. De
de modo geral, eu também, né, eu acho que trago aqui uma inquietude, porque eu sei que vocês, né, no grupo de estudo, têm já há algum tempo feito essa discussão sobre a subjetividade, essa dimensão psicossocial, e a Frosina comentou que vocês têm feito a discussão com base no Vasconcelos, né, e eu gostaria de trazer aqui uma provocação mesmo, da gente ver de que forma que há convergência ou não, né, daí quando a gente fala sobre a dimensão da subjetividade, a questão psicossocial, né, o que é o significado dessa dimensão psicossocial e essa relação com o projeto ético-político. E quando a gente fala, né, do projeto coletivo com uma construção coletiva que reflete os compromissos da nossa categoria profissional, eu entendo assim que apesar das dificuldades, né, ele deve ser reafirmado como instrumento mesmo de resistência, de manifestação e de forma de expressão de como que esse projeto ele vai se vinculando a também uma identidade coletiva do serviço social brasileiro. Então, a relevância da gente conseguir refletir sobre essa perspectiva do serviço social e essa relação psicossocial em consonância com um projeto profissional, ou seja, não incorrer em práticas que se desvinculem a esse projeto, porque quando nós falamos que é um projeto que luta contra qualquer forma de opressão, contra qualquer forma de preconceito, é quando nós fazemos uma reflexão do que seria, né, então, essa não vinculação a esse projeto, a gente incorre, né, em possibilidades de práticas moralizantes, culpabilizadoras, despolitizadas. Então, trago aqui, né, assim, essa necessidade da gente buscar entrelaçar o que é o significado desse projeto com as relações que a gente vai estabelecendo no cotidiano nosso de atuação profissional. E daí trazer também é, essa necessidade, né, de cada vez mais aprofundar esse debate da subjetividade, que para mim também é muito caro, e quanto esse debate da subjetividade, ela deve ser abordado sem abandonar essa dimensão estrutural da realidade. A Joaquina Barata, ela traz nessa análise crítica a psicologização de práticas e afirma que a dimensão subjetiva, ela só pode ser abordada no serviço social com base nessa leitura crítica de realidade, né, trazendo esses diálogos possíveis entre subjetividade, ação psicossocial e o PEP, né, o nosso projeto ético-político. Quando a gente fala, por exemplo, de exemplos concretos, né, do atendimento a mulheres vítimas de violência, o quanto nos exige, né, uma escuta qualificada, uma sensibilidade subjetiva, mas também uma articulação que envolve essa leitura mais ampla das determinações que levam à situação concreta das relações de poder que reverberam e reproduzem a violência contra a mulher, as dimensões do patriarcado, as dimensões do que envolvem essa discussão voltada às formas de representação do poder, né, e como é que esse poder vai se materializando. Então, trazer essa subjetividade e crítica social caminhando de forma conjunta, compreender o sofrimento, né, não numa perspectiva que pode ser um desvio, como muitas vezes acabam tendo algumas leituras voltadas a perspectivas psicologizantes, mas entender, né, esse processo do que envolve a violência como uma expressão de uma realidade social desigual e como que ela vai se produzindo e reproduzindo ao longo das histórias das relações sociais que nós vivenciamos. Então, trazer aqui essa prática psicossocial crítica, que deve ser respeitar esses princípios do nosso projeto ético-político voltado à questão da liberdade, da laicidade, da justiça social, da não discriminação, e relacionar também essa lógica também a práticas, né, que não têm ênfase simplesmente a ações individualizantes, mas também que busquem estar comprometidas com processos, né, de análises mais coletivas, mais amplas, para que, de fato, tenha essa relação, essa provocação desse debate psicossocial com a atuação do serviço social, principalmente desse contexto da contemporaneidade. E aqui, né, trazer, assim, uma análise, uma reflexão conjunta, que quando nós falamos dessa relação que está em jogo, quando falamos da ação psicossocial no serviço social, é justamente essa possibilidade de escuta, de acolhimento, de aproximação real com os sujeitos, mas sempre com esse cuidado ético também de manter esse nosso compromisso com a justiça social, com essa análise mais ampla, né, das determinações que levam esse sujeito às condições
enquanto nossos usuários. Então, o desafio ele está em não cindir o sujeito social, mas compreendê-lo a partir dessa dimensão mais ampla da sua integralidade, né, dessa dimensão mais ampla da totalidade que leva a esses sujeitos às suas condições concretas, né, particulares. Então, o projeto Ético Político, ele não nos impede de abordar a subjetividade, ao contrário, ele nos convoca a fazê-lo, só que dentro de uma perspectiva crítica. E como pontos, né, como não estaremos de forma presencial conjunta, mas gostaria de trazer aqui, né, alguns pontos de sugestão para que possa suscitar o debate do grupo de estudo de vocês. Como que vocês têm abordado as experiências subjetivas com os usuários a partir das instituições onde vocês atuam? Se vocês estão conseguindo estabelecer essa leitura crítica da subjetividade, sem psicologizar a prática, e bem pelo contrário, como que vocês interrelacionam isso com essa discussão do serviço social, e vocês entendem, né, que a dimensão do projeto ético-político. Muito bem, então vamos fazer aqui uma pequena pausa para o esclarecimento. Nesse ponto terminou aí o vídeo, ou melhor, as duas partes do vídeo que nos foi enviado aí como contribuição pela professora Andréia para enriquecer nosso debate. E retornamos à transmissão normal do nosso quarto encontro. E na sequência, depois a gente vai continuar se debruçando sobre essa temática que é fundamental para nós, né? Tanto para nós que estamos aí voltados para o estudo da abordagem psicossocial, quanto para a categoria como um todo. E então é isso, mas desde já a gente nessa parte que foi disponibilizada aqui, a gente já consegue perceber, né, que a professora Andréia, ela traz riquíssimas contribuições aí e que vem ao encontro da nossa mobilização aí nesse sentido. Então, a gente se sente bastante fortalecido aí com essas contribuições da professora Andréia. Eufrosina, você gostaria de fazer algum comentário? Não gostaria de fazer nenhum comentário, mas lembrar que nós temos algumas contribuições do Eduardo Vasconcelos, não é? Isso mesmo. Você vai apresentar ou não? Então, assim, no grupo, a gente já passou hoje uma entrevista que a nossa colega Renata, até ela estaria hoje com a gente, mas ela não pôde, teve uma outra situação aqui que ela não conseguiu conciliar a agenda, mas ela nos trouxe uma contribuição excelente, que foi uma entrevista que ela localizou na internet, e uma entrevista do professor Eduardo Vasconcelos à revista Serviço Social e Saúde. Então, o que você acha, Fro? A gente apresenta um resuminho dessa entrevista ou deixamos para um outro momento? Temos, né? Pelo menos iniciar, né? O que você acha? Iniciamos, né? Então eu vou apresentar aqui, bem resumidamente, né? Resumidamente, já que nós temos. Vou apresentar bem resumidamente aqui. Eu vou apresentar duas perguntas que foram feitas para ele na entrevista e um resuminho das respostas dele, tá? Deixa eu tentar compartilhar aqui minha tela. Vamos colocar aqui no modo apresentação. Então, aqui, né, uns destaques aí da entrevista do Eduardo Vasconcelos à revista de número 139 da revista, a edição de número 139 da revista Serviço Social e Saúde, que é de Campinas e São Paulo, e foi realizada em 2015, faz, então, 10 anos. Então, foi perguntado, a revista, a pessoa responsável lá pela entrevista, o entrevistador da revista Serviço Social e Saúde, perguntou como o senhor avalia a saúde mental no interior do projeto ético-político do Serviço Social. Então, o professor Eduardo,
ele colocou que o campo da saúde mental é fundamental na história do serviço social, tanto norte-americano quanto europeu, quanto brasileiro, latino-americano. O campo da saúde mental é fundamental na história do serviço social. E, por outro lado, ele coloca também uma constatação paradoxal, que é o quê? Principalmente no Brasil, um processo de recalcamento dos temas relacionados à subjetividade e aos processos psicossociais, como se estes fossem necessariamente um retorno ao passado conservador das abordagens psicossociais anteriores, do psicologismo, e esse recalcamento ocorre ignorando as novas formulações que existem no campo psicossocial. As coisas caminham para frente, né? As coisas avançam. A gente falar de abordagem psicossocial não quer dizer que a gente vai, muito pelo contrário, a gente não quer voltar ao passado, a gente quer caminhar para frente. E ele também fala, o professor Vasconcelos, ele fala que a produção de pesquisas e publicações nesta temática, ou seja, da temática da subjetividade, essa produção tem sido muito escassa dentro da nossa profissão, tendo inúmeros efeitos problemáticos na nossa formação e na nossa prática profissional. E mais enfaticamente ainda, nas dificuldades no campo da saúde mental. E uma das facetas desse recalque diz respeito às dificuldades para uma formação pluralista e interdisciplinar na nossa profissão, que são valores presentes no atual Código de Ética, no nosso atual Código de Ética. Ele fala também que, no Brasil, a nossa profissão tem desprezado ou mesmo desconhece muitas contribuições importantes do marxismo sobre a subjetividade. Então, é um tema bem interessante para a gente estudar na sequência. E, por outro lado, também no marxismo não se esgotam a diversidade dos temas, não se esgota a diversidade dos temas nesse campo. E isso requer abertura de espaço para estudos interteóricos e pluralistas. Aí a revista perguntou, o entrevistador perguntou, quais são os principais desafios postos à profissão no cerne do processo da reforma psiquiátrica em curso no país? Aqui é importante abrir um parênteses e dizer que o professor Eduardo Vasconcelos, ele foi um ícone na reforma psiquiátrica, no movimento antimanicomial, e a principal alternativa que surgiu contra o movimento, contra a internação manicomial, a principal alternativa que surgiu foi justamente a abordagem psicossocial. E ele menciona, então, diante dessa pergunta, que há inúmeros desafios na nossa profissão. Ele fala das dificuldades na formação profissional, no tratamento dos dispositivos operativos práticos, né? E essas dificuldades atingem todos os campos de atuação profissional, mas principalmente da saúde mental. Aí ele fala também que os processos subjetivos da relação direta entre os profissionais e os usuários, e aí ele cita vários processos subjetivos, lá no texto estão elencados. Então ele fala que esses processos subjetivos da relação direta entre profissionais e usuários, não discutidos na nossa formação, geram dificuldades substanciais na prática profissional e da assistência social no dia a dia. Ele também fala que, na medida em que a formação profissional tende a negligenciar esses temas, acaba também contribuindo para a deterioração da saúde mental, isso está falando dos profissionais, né? E para aumentar a exploração do trabalho humano, dos profissionais, serviço social, na medida em que não fornece instrumentos teóricos e conceituais para ajudar a identificar tais processos por parte dos profissionais que continuam a trabalhar ignorando as diversas formas de estresse e esgotamento a que estão sujeitos. Então, há outros temas fundamentais
do processo humano e social recalcados e ignorados na atual formação das assistentes sociais, muitas vezes como verdadeiros tabus. Temas esses, né, e suas implicações que estão presentes o tempo todo nas práticas em vários campos de atuação do serviço social. E, para finalizar aqui, esse breve compartilhamento, ele diz assim, que na medida em que estes temas não são discutidos, as vivências, ideologias e estruturas psíquicas a ele relacionadas, introjetadas pelos estudantes durante suas vidas até então, permanecem intactas e dissociadas da formação crítica promovida pelo projeto ético-político do serviço social. Tá? Então, encerrando aqui o compartilhamento, tem muito mais coisas, né, para a gente se apropriar. A gente vai continuar compartilhando lá no grupo, no grupo do WhatsApp, no nosso grupo. E então é isso, como nós dissemos, vamos editar esse vídeo aqui e vamos colocar a gravação na íntegra da professora Andréia. E aí depois a gente vai ter outros momentos, vamos marcar uma reunião de estudos do eixo 3, porque nós dividimos nós organizamos o nosso grupo em 4 eixos, né? O primeiro são os conceitos mais fundamentais, desde o conceito o lexical, né, que é do dicionário, o conceito filosófico, o mesmo senso comum, enfim, que diz respeito ao conceito do que é psicossocial. O segundo eixo é o da fundamentação teórica, então entra ali sociologia, essas ciências aplicadas aí, sociologia, psicologia social, enfim, antropologia, pedagogia, o que tiver a ver com a abordagem psicossocial, entra no eixo 2. O eixo 3 é justamente este que a gente está abordando hoje, que é o eixo da normatização, e então nós entendemos como fundamental, no primeiro momento desse eixo 3, a gente estudar o projeto ético-político do serviço social, e o quarto eixo vai ser, logo, que a gente vai começar a entrar nas questões práticas, na prática da abordagem psicossocial. Então, vamos marcar mais uma reunião de estudos do eixo 3 para a gente se aprofundar, para nós nos aprofundarmos nessas contribuições aí da professora doutora Andréia Braga. Então, é isso. Acho que a Eufrosina caiu aqui. Então, eu quero agradecer a Eufrosina, que estava aqui comigo até agora. Agradecer também a Renata pelas contribuições que ela tem dado, que disponibilizou essa entrevista aí do professor Vasconcelos, tantos outros colegas, outras colegas que têm participado, têm nos ajudado. A Eufrosina retornando aqui. Oi, Fro. Caiu, mas levantou de novo. Foi. Tá, eu já fiz aqui meus agradecimentos. Fro, você quer fazer também aí uma última fala para a gente encerrar? Gostaria de agradecer a todos os colegas presentes, gostaria de agradecer aos alunos também, em especial a nossa colega Andréa, e dizer também que nós precisamos renovar, né, o nosso projeto ético-político, porque sabemos que ele só se sustenta, né, se ele for renovado. Isso mesmo. Né? E captar os sinais durante o tempo, né? Porque nós amamos o nosso projeto, queremos levar por muito tempo a nossa bandeira, né? Enquanto assistentes sociais. Mas para isso precisamos do quê? Renovar. Exatamente. A tradição e a nossa tradição, né, ela é dialética, né? E sempre está nos ensinando que tudo que é sólido se desmancha, né? Como diz o Vasconcelos. Isso. Tudo que é sólido se desmancha no ar. Está atravessado pelas contradições, pelas marchas que são inexoráveis de negação, de conservação e novas sínteses no fluxo da nossa história. Obrigada, colegas, obrigada a todos por este momento
estamos aqui reunidos. Muito obrigada mesmo. Isso aí, eu também agradeço mais uma vez. E então a gente vai fazer essa edição o mais rápido possível e vamos informar, disponibilizar lá no grupo o novo link dessa transmissão já editada com o vídeo da professora Andréia na íntegra, tá bom? Muito obrigado, então. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite. Boa noite a Boa noite. todos.